That's okay, Rolando. Há um segundo momento em que a gente vê que os personagens sofrem porque não conhecem a forma de conversar a partir do uso frequente das palavras. Eu vou ler mais um trechinho da obra para mostrar para vocês. O momento da obra em que o menino mais velho, o menino não tinha nome, os meninos não tinham nome, eram chamados de menino mais velho e menino mais novo. O menino quer saber, ouviu de Sinhá Terta a palavra inferno. E ele quer saber da mãe, Sinhá Vitória, o que significa a palavra inferno. E ele quer que ela diga isso a ele em palavras. Ele quer que ela remeta a coisa, e ela não consegue remeter a palavra coisa. E o menino fica encafifado, né? E quer saber da mãe. Mas eu quero saber o que é inferno. Ele quer uma situação real, porque ele só estava acostumado a lidar com as situações imediatas, então ele tem dificuldade de entender a resposta da mãe. O menino nunca havia ouvido falar em inferno. Estranhando a linguagem de Sinhá Terta, pediu informações. Sinhá Vitória, sua mãe, distraída, aludiu vagamente a certo lugar ruim demais. E como o filho exigisse uma descrição, encolheu os ombros. O menino foi à sala interrogar o pai. Encontrou-o sentado no chão, com as pernas abertas, desenrolando um meio de sola. Bota o pé aqui. A ordem se cumpriu e Fabiano tomou medida da alpercata. Deu um traço com a ponta da faca atrás do calcanhar, outro adiante do dedo grande. Riscou em seguida a forma do calçado e bateu palmas. Arreda! O pequeno afastou-se um pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a pergunta. Não obteve resposta. Voltou à cozinha e foi pendurar-se a saia da mãe. Como é? Sinhá Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. E o menino pergunta. A senhora viu? Aí Sinhá Vitória achou insolente e aplicou-lhe um cocorote. O menino saiu indignado com a injustiça. Atravessou o terreiro, escondeu-se debaixo das catingueiras murchas, à beira da lagoa vazia. A cachorra-baleia acompanhou naquela hora difícil. Como sempre, a relação entre coisa e palavra não se consolidava. O menino não foi capaz de compreender a metáfora da qual a mãe tenta lançar mão, espetos quente, lugar quente, para tentar traduzir o sentido do inferno. Essa captação de sentidos não era possível no meio, na existência de pessoas que estavam habituadas à aridez da seca, à aridez da terra, à aridez das palavras, à aridez das relações. Isso nos dá uma certa dimensão da humanidade dessas pessoas. É a coisa mais flagrante no romance, na narrativa de Graciliano Ramos. Ele não quer mostrar a existência de seres inconformados com a seca ou fazem dela um motivo para maldizer-se. Ele é um momento importante na história do romance brasileiro e é um momento que a gente acha que é inusitado, que é um momento que ainda não foi visto pela crítica. Esse momento em que o narrador, como personagem, se intromete para tentar articular a fala e a definição de seus próprios personagens, né? Vejo que esse recurso a gente poderia imaginar, por exemplo, no romance de Dostoiévski, né? Na construção das Memórias do Subsolo, por exemplo, Dostoiévski tenta elaborar uma consciência fora dele mesmo, né? E Graciliano, nossa melhor versão, Dostoiévski, na minha opinião, supera esse recurso narrativo, do narrador intruso que desconhece o próprio poder de suas personagens e desconhece o poder que ele mesmo adquire quando se insere no meio das personagens. E mais, que faz com que o leitor se insira na narrativa. E aí eu acho que a gente ainda pode pensar num outro ponto importante
para a leitura do romance Vidas Secas, que é aquela da fabularização, né? É quando o autor, uma voz narrativa, uma voz literária, no caso de Graciliano Ramos, como o Cabral dizia, de uma voz poética, né? Decide ou opta por tentar fazer a comunicação, o diálogo entre o leitor e o personagem através de um animal. Não é mais a fabularização que a gente tem notícia da Roma antiga, da Grécia, ou de La Fontaine, mais recentemente na França, em que um personagem, né, tinha uma atribuição de fala, de discurso, para falar ou fazer, às vezes, de uma moral pública, né? Um personagem, um animal, era uma espécie de paradigma ético para determinadas sociedades. A gente sabe que não é o caso, não é o que acontece com baleia, mas de certa forma tem uma fabularização ultramoderna aí na narrativa do Graciliano. Baleia, na verdade, vai estar imbuído de ensinar ao leitor, de conversar com o leitor e de fazer uma espécie de ruptura nas formas de relação entre as pessoas e o poder público, entre a realidade bruta, que é a seca, e a reivindicação de melhores condições de vida. Então essa voz é protagonizada por Baleia, que, como numa configuração de um herói problemático, essa cachorrinha vai acabar morrendo porque não tinha como um narrador manter a heroína da narrativa viva. Ela deveria ser eliminada da narrativa, porque não há como esse herói problemático, no dizer de Bakhtin, permanecer vivo, permanecer dialogando com o leitor, permanecer ensinando. Então é uma ruptura aí nas estratégias narrativas, e o narrador decide matar a baleia, dar esse final triste para ela. É um final que vai chocar, inclusive, todas as expectativas dos leitores, né, até hoje, construídas. O leitor não se conforma, não se convence de que baleia tem aquele triste fim, que ela morra, e para consolar o leitor, o narrador, aquele intruso, o narrador personagem, vai conversar ele mesmo conosco, com os leitores. Vai dizer, olha, a vida de baleia continua no céu, ela agora está comendo preás, e um dia todos nós, na verdade, vamos nos encontrar com baleia numa situação menos adversa, numa situação em que a seca não vai mais cercear, interditar a vida das pessoas. A vida no céu, aquela vida que tão almejada, tão sonhada, de saias floridas por Sinhá Vitória, por Fabiano, com um vocabulário rico, em que ele pudesse conversar com as instituições de poder, por ossos, né, cheios de carne que a baleia pudesse comer. A vida ideal está lá num lugar esperando por nós. Eu espero que a gente ainda tenha esse encontro com baleia, quiçá com novas leituras da Vidas Secas.